Capítulo 541 Batalha de dois demônios. Uma vitória incrível do Lorde do Mongrel. Olhando para a nuvem de sangue subindo acima da arena, Ciclus não pôde conter seu entusiasmo. Hoje, não houve duelos simultâneos, pois restavam apenas a 32 contendores. Cada batalha foi intensa e emocionante, e recebeu toda a atenção dos comentaristas. Olhando para o público entusiasmado, Jimmy riu. De fato, Mongrel se saiu muito bem contra a White. Esse aspecto dela é uma ameaça real, acredite em mim. Já fui alvo dessas explosões muitas vezes. Jimmy foi um dos primeiros duelistas renomados do Dranscape, quando ele estava se tornando popular há cerca de 10 anos, então ele estava falando por experiência própria. Ciclus deu uma olhada no chat, sabendo que era um bom momento para envolver os espectadores na discussão. Coincidentemente, ele notou um comentário sobre algo que ele próprio estava curioso. Sim, muito desonesto. Mas, Jimmy, você não acha que Mongrel se comportou um pouco fora do personagem hoje? Quero dizer, ele praticamente chamou um respeitado veterano do Dranscape de idiota. Com quão nobre, digno e cavalheiresco Mongrel geralmente é. Jimmy pensou um pouco, então balançou a cabeça. Você vê, Ciclus. Eu respeitava Mongrel antes, mas agora eu realmente o admiro. É preciso um lutador muito talentoso para reconhecer rapidamente um estilo de batalha, é verdade. Mongrel é talentoso. Mas ele também é sábio. Ele sorriu. Porque é preciso um homem muito sábio para reconhecer rapidamente um idiota. E não se engane, esse cara é um completo palhaço. Acredite, eu tenho a infelicidade de conhecê-lo muito bem. Quer dizer, só um idiota acabaria com um pseudônimo como o quê? Não, espere. Ponto certo. Instantaneamente, uma enxurrada de comentários inundou o chat. Verdade. Mongrel é tão sábio. Sábio, mortal e bonito. Como você sabe que ele é bonito, idiota? Ele nunca tira aquela máscara assustadora. Você quer dizer que ela é bonita? Espere, isso não parece certo. Alguém já pode banir aquele troll? Jimmy está certo. Só um completo idiota acabaria com esse pseudônimo, porque um idiota como esse tentaria lutar contra alguém tão sábio quanto Lord Mongrel. Ptui. Oh. Eu me lembro de onde vi aquele pseudônimo esquisito. Sun-Yi estava se preparando para seu próximo duelo quando de repente se lembrou de como havia entrado no Dranscape pela primeira vez. Naquela época, ele quase acabou com esse nome exato depois de acidentalmente dizer as palavras em voz alta. Por sorte, já havia sido levado. Caso contrário, Sun-Yi poderia ter sido chamada de o quê? Não, espere. Ele mesmo. Então esse é o cara. Pobre camarada. Não quis ser chamado de Mongrel fosse muito melhor. Um pouco divertido, ele se sentou e circulou sua essência pelas espirais da serpente da alma, visando reabastecê-la completamente antes da próxima luta. Ele tinha a sensação de que não seria fácil. Ele estava certo. Nenhum dos 3 duelos seguintes foi fácil, embora por razões muito diferentes. O segundo adversário que ele enfrentou hoje se chamava Lope. Era um jovem de cabelos na altura dos ombros que usava uma armadura leve, empunhando um escudo redondo e uma lança. Sua técnica era impecável, mas o mais perigoso nele era a velocidade. Lope foi rápido. Muito rápido. Tão rápido, na verdade, que Sun-Yi mal conseguia ver alguns de seus movimentos. A pior parte era que essa velocidade não vinha de uma habilidade de aspecto, mas simplesmente de habilidade, treinamento e controle de essência incrivelmente preciso. Ao contrário de Caster, que podia se mover com velocidade insana constantemente, o jovem parecia enganosamente lento até que escolheu atacar, momento em que suas armas quase se teletransportaram de um lugar para outro. Sun-Yi só conseguiu resistir porque seu inimigo mascarava habilmente os movimentos de seu corpo, mas não pensava em mascarar os movimentos de sua sombra. A coisa inteligente a fazer era matar o oponente mortal o mais rápido possível, mas Sun-Yi ficou totalmente fascinado com a maneira como Lope usava a essência de sua alma, então ele demorou, tentando inferir detalhes dessa técnica de como o jovem lutava. Foi por isso que Lope acabou sendo o primeiro humano a fazer Mongrel sangrar. Em algum momento, sua lança deslizou entre o peitoral do manto e uma das ombreiras, afundando profundamente na axila de Sun-Yi. A dor era ofuscante. Torcendo a lâmina e recuando para se salvar de um ataque retaliatório, Lope olhou para o vibrante líquido carmesim em sua lança e sorriu. Então você é humano,
Afinal, Sun-Yi suprimiu a dor e inclinou ligeiramente a cabeça. Eu sou? Então, ele disparou para frente e foi com tudo, com o objetivo de encerrar a luta o mais rápido possível, não porque ele tivesse terminado de aprender o estilo de Lope, mas porque mesmo com Blood Wave, ele não tinha certeza de que duraria muito, considerando o quão sério sua ferida era. Graças à sua batalha brutal com Caster, Sun-Yi já sabia como lidar com inimigos rápidos. Então, no final, nem a velocidade nem o incrível domínio da essência conseguiram salvar o jovem de sua lâmina. A ferida profunda desapareceu assim que Sun-Yi voltou ao vazio negro. Interessante. Muito interessante. Eu tenho maneiras de ir tão longe quanto controlar a essência, ao que parece. O próximo duelo poderia ter sido muito, muito difícil, mas acabou sendo apenas um pouco torturante. Seu inimigo desta vez se chamava Everine e possuía um poderoso aspecto feiticeiro centrado na manipulação da gravidade. Assim que a luta começou, foi como se uma montanha caísse sobre seus ombros. Sun-Yi mal conseguia se mover, enquanto seu inimigo magistralmente tecia os efeitos das habilidades de aspecto em uma técnica de combate já rápida e letal, criando uma combinação verdadeiramente mortal. Felizmente, Sun-Yi tinha Feather of Truth, o que diminuiu um pouco o fardo. Mais importante, ele teve uma rica experiência lidando com o esmagamento. Embora Everine fosse capaz de fazê-lo soar manipulando a gravidade com admirável engenhosidade, ele saiu vitorioso no final. O terceiro duelo, porém, o fez repensar muitas coisas. Desta vez, seu inimigo era um cara de aparência amigável com um pseudônimo engraçado, Dinizor. Estranhamente, ele usava roupas simples em vez de uma armadura e não empunhava armas. A princípio, Sun-Yi lutou que se tratava de outro feiticeiro. Porém, ele não poderia estar mais errado. Assim que a voz do Dranscap anunciou o início do duelo, seu oponente mudou. Seus músculos de repente incharam e se moveram, rasgando as roupas simples. Sua pele brilhou, ficando coberta por escamas metálicas. Suas unhas se transformaram em garras aterrorizantes e seus dentes se transformaram em presas longas e afiadas. Em apenas alguns momentos, o que enfrentou Sun-Yi não era um humano, mas uma criatura híbrida assustadora que se assemelhava a um lagarto humanoide predador. Uma fração de segundo depois, a criatura já estava sobre ele em um turbilhão furioso de garras e dentes. No entanto, embora parecesse uma criatura do pesadelo e fosse tão forte e temível quanto o híbrido lutou com uma técnica medida de um lutador experiente, astuto e endurecido pela batalha. O efeito foi nada menos que aterrorizante. A habilidade que os humanos receberam após conquistar o terceiro pesadelo e se tornar transcendente foi chamada de habilidade de transformação, mas nem todas as habilidades do tipo transformação foram feitas apenas para Saint. Embora extremamente raros, alguns aspectos manifestaram poderes semelhantes em estágios anteriores. Song Seizan também possuía um aspecto assim. No entanto, enquanto Sun-Yi sabia que tal desperto existia, esta foi a primeira vez que enfrentou um em batalha. E que batalha foi? Valeu mesmo a pena ser o penúltimo espetáculo de todo o torneio. Foi também a primeira luta em que Sun-Yi sentiu que realmente poderia perder. O inimigo era muito forte, feroz e autoritário. Enquanto também era habilidoso, inteligente e sutil. Lutar com ele era como lutar contra um demônio, ou pelo menos um demônio. Na verdade, embora Sun-Yi não tivesse ideia, era assim que o duelo deles estava sendo chamado na rede, a batalha de dois demônios. E um desses demônios estava fadado a cair. Sob os olhares atordoados de numerosos espectadores, tanto os do Dranscap quanto os que assistiam à transmissão nas telas de seus comunicadores, Mongrel foi empurrado para trás pelo monstro furioso, seu Odachi escuro, escorregando das escamas de aço sem deixar nenhum arranhão nelas. Nada do que ele fazia parecia surtir efeito. Mas então, algo mudou. Em algum momento, o espadachim demoníaco dispensou sua grande lâmina e se lançou em um combate corpo a corpo violento e terrivelmente brutal com a criatura imponente, usando seus punhos, pernas e até mesmo os chifres de sua máscara para atacar o inimigo. Seu estilo mudou, tornando-se selvagem e cruel, insidiosamente mortal e totalmente implacável. Aqueles que seguiram Mongrel por um tempo e sabiam bastante sobre o combate ficaram surpresos ao reconhecer esse estilo. Era a mesma forma primitiva e devastadora de lutar que os Surites Barrow usaram durante o recente desastre do Gat. Então Mongrel foi capaz de aprender com Nightmare Creatures, também. Que
Pensamento terrível. A briga intransigentemente cruel durou um tempo terrivelmente longo. No final, ambos os lutadores estavam ensanguentados e quebrados, seus corpos espancados, mas suas vontades assassinas tão afiadas e inabaláveis como sempre. A armadura de ônix de Mongrel rachou em vários lugares sob o ataque implacável de garras adamantinas, mas as escamas do híbrido também foram quebradas e rasgadas, seus movimentos diminuindo cada vez mais. E então, inesperadamente, tudo acabou. Mongrel pegou seu inimigo em uma chave de braço e então se curvou, esforçando-se com toda a sua força. Um estalo alto pode ser ouvido no silêncio mortal que se instalou na arena um tempo atrás, e o pescoço da criatura repentinamente torceu em um ângulo não natural. A princípio, as pessoas não podiam acreditar em seus olhos. Somente quando o corpo maciço do réptil híbrido estremeceu e se transformou em uma inundação de faíscas brancas, eles arregalaram os olhos e começaram a gritar de choque, alegria e admiração. Balançando levemente, Sun-Ni olhou para as faíscas da torrente que desapareciam e sorriu. Apóstrofo. Mais um à esquerda. Puxa, eu me pergunto o que vou conseguir desta vez. Capítulo 542. Discussão online educada e razoável. Sun-Ni recebeu recompensas generosas por esses 3 duelos. Bem, por 2 deles, pelo menos. Uma era uma memória ascensionada do 2º nível, que era uma flecha. O segundo era um escudo acendido de 2º nível. Ambos tinham encantamentos muito bons, mas ele não tinha tempo para estudá-los em detalhes. Tudo o que ele havia determinado era que as memórias eram boas o suficiente para não serem passadas para Saint. A terceira recompensa, porém, foi uma amarga decepção. Teria sido incrível, na verdade, para qualquer outra pessoa, sem fragmentos de alma, nada menos. No mundo desperto, este era um recurso precioso. Mesmo os clãs do legado menores não zombariam dessa quantia. Mas como Sun-Ni não podia reivindicá-lo, ele ficou sem nada. Maldições. Sua decepção não durou muito, no entanto. No final, isso realmente não importava. A verdadeira vantagem eram os prêmios que o segundo e o primeiro colocados receberiam, e Sun-Ni já havia consolidado sua posição no duelo final. O vencedor e o vice-campeão receberiam memórias do arsenal pessoal do clã Valor. E isso era algo que todo desperto desejava, porque o grande clã era conhecido não apenas por seus cavaleiros, também era famosa por seus falsificadores. Os membros da família Valor frequentemente recebiam aspectos ligados à forja e criação. Alguns deles podem até criar memórias, feitas sob medida para destruir criaturas do pesadelo e conquistar as extensões perigosas do reino dos sonhos. Sun-Ni duvidava que eles colocariam algo realmente único como prêmio para um torneio público, mas qualquer coisa de seu cofre seria precioso. Além do mais, ele já havia enriquecido muito seu domínio da dança das sombras. Os últimos 3 duelos especialmente o levaram ainda mais perto de agarrar seu segundo passo. Agora, ele sentia como se estivesse quase ao seu alcance. Afinal, participar do torneio foi uma boa ideia. Eu realmente deveria agradecer a Raine. Não, espere. Ela não sabe que estou participando. Além disso, não estou participando do torneio. Mongrel está. Droga, porque tudo está tão complicado. Eu realmente deveria descansar um pouco. Após a batalha com Dinizor, ele não estava em sua melhor forma. Essa luta foi nada menos que brutal. Até mesmo Sun-Ni, que geralmente prosperava na brutalidade, ficou um pouco atordoado com o quão violento acabou sendo. Suas feridas desapareceram assim que o duelo terminou, mas o esgotamento mental permaneceu. Sua essência também estava muito gasta, já que era assim que o Dranscap funcionava. Felizmente, os organizadores do torneio foram espertos o suficiente para não agendar a luta final tão cedo. Primeiro, haveria o duelo pelo 3º e 4º lugar, além de alguma diversão. Ele teve horas para descansar e se recuperar. Com um suspiro cansado, Sun-Ni deixou o Dranscap, saiu da cápsula e foi preparar um saboroso jantar. Enquanto comia, Sun-Ni estudou seu oponente. Este ano, o duelo final seria um pouco incomum, porque ambos os desafiantes não eram novatos poderosos que entraram no Dranscap para ganhar as recompensas do torneio, mas duelistas habituais. Bem, se Mongrel pudesse ser considerado um. Ele também tinha ouvido falar da mulher que iria enfrentar, mas não muito. Seu pseudônimo era Queen Bee, e ela era quase tão enigmática quanto o próprio Sun-Ni. Ao contrário de outros duelistas populares,
Ela não transmitiu ou promoveu suas lutas, preferindo permanecer anônima e sob o radar. Parecia que ela só estava interessada em duelar, e nada mais. Pelo que sabia, Coinbei nunca havia perdido um duelo. Ela foi uma campeã, invicta das arenas. Por que alguém tão poderoso sairia em um jogo ilusório? Ele não tinha ideia. Mas Sun-Yi não era de julgar, já que ele também estava perdendo seu tempo lá, apesar de ter coisas melhores para fazer. Ele tinha seus motivos, então talvez ela também tivesse. Ou talvez fosse apenas um hobby divertido. De qualquer forma, a rede estava cheia de teorias sobre quem poderia ser a abelha rainha. Houve até um boato de que ela não era humana, mas sim uma construção artificial criada para impedir que os jogadores alcançassem o primeiro lugar e para lembrá-los de sempre buscar maior maestria. O que era uma completa idiotice, é claro, considerando que o Dranscap não era capaz de emular a inteligência real. Se fosse, o Ankeny não perderia tempo lutando entre si e treinaria contra criaturas de pesadelo simuladas. Mas as pessoas acreditavam no que queriam acreditar. E as pessoas também eram loucas. Que diabos? Sun-Yi olhou para o comunicador com uma expressão estranha. Para nenhuma surpresa, Coinbei tinha seu próprio exército de fãs irracionais, mesmo que ela não quisesse nenhum. E atualmente, esse exército estava envolvido em uma guerra total com a própria horda, indesejada de seguidores de Mongrel. A rede estava repleta de veneno e vitriolo produzidos por ambos os lados. Lord Mongrel. Aquele perdedor. Ptui. Votem quando ele for o rei Mongrel, seus idiotas de mau gosto. Seu tolo. Mongrel nunca afirmou ser um senhor, e ele não gostaria de ser um rei. Mongrel é um de nós, pessoas comuns. Quer seguir um monarca tirânico, faça isso em particular, suas ovelhas. Quem você está chamando de ovelha, sua ovelha? Aquele vira-lata sombrio tem chifres literais, então pense antes de balir. Pessoal, podemos nos acalmar. Porque estamos discutindo. Não é óbvio que Mongrel é a abelha rainha? Eles são a mesma pessoa. Não vai ser um duelo. Aquele cara é louco. Mongrel não se compara ao mindinho esquerdo da nossa nobre rainha. Aquele cara é maluco. Aquele patético aspirante à princesa não se compara ao honorável Lord Mongrel. Ridículo. Bem, pelo menos podemos concordar que o comentarista anterior é um idiota. Você é um idiota. Eu acho que não. Sun-Yi olhou para a tela, seus olhos se contraindo. Depois de um tempo, virou-se. A humanidade é um erro. Talvez seja hora de dar uma chance a outra pessoa. Ouvi dizer que os cogumelos são uma espécie bem legal. Desligando o comunicador, Sun-Yi concentrou-se em devorar sua comida. Embora toda aquela bobagem quase tivesse matado seu apetite. O apetite de Sun-Yi, no entanto, era tão resistente quanto ele. Talvez ainda mais. Era mais ou menos impossível matar. Algumas horas depois, Sun-Yi voltou à arena. Era hora de acabar com esse espetáculo e colher seus frutos. No entanto, primeiro, ele teve que derrotar o oponente mais forte até então. Vai ficar tudo bem. Eu vou ter uma doce memória de qualquer maneira. Mas ganhar seria muito melhor. Assim que ele apareceu, a multidão aplaudiu. Capítulo 543. Ao ouvir a aclamação estrondosa, Sun-Yi quase se encolheu. O último duelo do torneio foi diferente de todos os outros. O pátio havia mudado ligeiramente, de alguma forma tornando-se ainda mais magnífico. As arquibancadas foram ampliadas, com dezenas de milhares de espectadores lotando as arquibancadas de pedra. Seus gritos de alegria se misturaram em um rugido ensurdecedor e animado que subia e descia ritmicamente, como o som de um mar turbulento. Pétalas de rosas choviam lá de cima, cobrindo a arena com um lindo tapete. Ponto. Não importa o quão cínico Sun-Yi quisesse ser sobre a coisa toda, era difícil não sentir seu sangue ferver nesta cena. Ele virou a cabeça ligeiramente, observando a multidão cantando. Então, sua visão demorou-se por alguns momentos em uma tribuna alta que se elevava acima da arena, decorada com as vibrantes bandeiras vermelhas do grande valor do clã. Como esse era o duelo final, pessoas muito especiais iriam assisti-lo pessoalmente. Sun-Yi reconheceu facilmente o criador do Dranscap, que estava vestido com túnicas de seda ridiculamente coloridas e parecia um papagaio que havia tomado banho em uma banheira de pó facial. Ele ainda não conseguia acreditar que esse palhaço berrante era um santo de verdade. A pessoa perto dele tinha que ser o representante do valor, então. Sun-Yi não conseguiu ver, muito,
e apenas notou que era uma jovem com cabelos escuros ondulados e pele de alabastro. Ela usava um traje intrincado de armadura preta sem brilho e uma capa vermelha, que era da mesma cor do estandarte de seu clã. Sua aparência afiada e austera estava em total contraste com o Saint of Dranscape. A tribuna estava muito longe para ver quaisquer detalhes, mas Sun-Yi não estava inclinada a olhar para um legado de um grande clã, de qualquer maneira. Ele já estava desconfortável sabendo que ela estaria observando sua luta. Por outro lado, é melhor eu fazer um bom show. Quem sabe, se aquela garota gostar, eu ganho uma boa memória extra. Jogando esses pensamentos fora de sua mente, Sun-Yi finalmente baixou o olhar e estudou seu oponente. Como Sun-Yi conhecia alguns dos melhores lutadores de sua geração, ele pensou que já poderia ter conhecido a formidável abelha rainha fora do Dranscape. Mas não, ela não parecia familiar. A famosa duelista estava aparentemente na casa dos A30 e, embora a metade inferior de seu rosto estivesse escondida atrás de uma elegante meia máscara, ele tinha certeza de que nunca a tinha visto antes. Ela ficou calmamente no centro da arena, como se não fosse afetada pela torcida e pelos estimados convidados na plateia. Com apenas um olhar, Sun-Yi sabia que ele estava olhando para um mestre de combate. Tudo sobre a mulher real falava de habilidade, graça e determinação. Ela usava uma armadura de metal leve e empunhava um estoque fino, sua lâmina longa e afiada. Havia uma estranha serenidade nela que de alguma forma parecia simultaneamente estranha e familiar. Apóstrofo. Clareza. Essa é a mesma vibração que Nepa às vezes emitia. Na verdade, era o mesmo tipo de clareza que Nepis e o próprio Sun-Yi possuíam. Mas enquanto a estrela mudada era afiada e inevitável como uma espada de ataque, a abelha rainha não era. Pelo contrário, ela parecia enganosamente plácida. Que estranha contradição. A mulher também o estudou, permitindo que Sun-Yi olhasse nos olhos. Eles não eram azuis, cinzas, verdes ou mesmo roxos, e ao invés disso pareciam mudar de uma cor para outra, como se refletissem seu humor. A coisa mais estranha sobre eles, porém, era que aqueles não eram os olhos de um assassino. Sun-Yi sabia como reconhecer um, porque ele próprio era um assassino. Ele suprimiu o desejo de coçar a nuca. Mestre de combate, mas não um assassino. Não me diga que isso é apenas hobby dela. Que tipo de hobby era esse? De qualquer forma, isso tornaria as coisas um pouco mais fáceis para ele. Claro, Queen poderia ter sido uma duelista pródiga. Ela não teria chegado ao final do torneio de outra forma, mas sem o instinto de matar, derrotar alguém como Sun-Yi seria quase impossível. Para ele, o combate não era algo interessante ou envolvente. Não era algo que ele fazia por diversão, nem mesmo por sua profissão. Era simplesmente a vida dele. Gofar não foi chamado de Deus da vida à toa. A vida era uma luta constante e brutal, e Sun-Yi sabia disso melhor do que ninguém. Era por isso que ele era um lutador tão vicioso e cruel, nunca perdendo a mínima chance de destruir seu inimigo. Isso não quer dizer que o duelo seria fácil. Assassino ou não, Queen ainda era um oponente temível. Com um suspiro, ele convocou o Odachi Preto, colocou sua lâmina em seu ombro e caminhou para frente. As trombetas cantaram e a voz do Dranscape anunciou os nomes dos lutadores, lançando-se em seguida em um discurso solene. Sun-Yi não ouviu e simplesmente se aproximou do meio da arena, então hesitou e fez uma pequena e desajeitada reverência para a graciosa mulher. Ele não era uma pessoa cortês, mas nesta situação, curvar-se parecia apropriado. A rainha bem olhou para ele calmamente e assentiu levemente. Então, ela levantou seu estoque em posição. Isso vai ser complicado. Ele suspirou, agarrou o cabo da serpente da alma e se lançou em um ataque rápido como um raio. Qual era o sentido de perder tempo? Sun-Yi estava tentando dominar seu oponente de uma só vez, mas é claro que ele falhou. A longa lâmina do esguio estoque voou com uma velocidade incrível, impedindo de se aproximar de Queen para desferir um único golpe. Por alguns segundos, nada além do toque de aço pode ser ouvido acima da arena. Até o público ficou quieto, olhando para a luta incrível com a respiração suspensa. Ao contrário dos duelos anteriores, não havia nada chamativo, ou particularmente espetacular sobre este. Não foi tão brutal quanto a batalha entre Mongrel e o temível metamorfo de Nizor, nem foi tão estranho e emocionante quanto sua luta contra o feiticeiro da gravidade Everaine. Não havia habilidades de aspectos fascinantes voando por aí e, em vez disso, tudo se resumia à habilidade, aço e técnica.
No entanto, as pessoas que sabiam um pouco sobre o combate não conseguiam tirar os olhos do intenso confronto. Cada golpe, cada bloqueio, cada passo que os lutadores davam eram cheios de precisão impecável, percepção e determinação clara. Esta foi uma batalha de dois mestres e, portanto, foi muito mais emocionante de tirar o fôlego do que qualquer outra coisa que eles viram neste torneio. Sun-Li, no entanto, estava se divertindo muito menos do que o público. Na verdade, ele não estava tendo nenhum. Que diabos? O que está acontecendo? Capítulo 544, Glória ao vencedor. Algo estava muito errado com este duelo. Ele notou quase instantaneamente, mas não pôde fazer nada para evitar que toda a luta acabasse. Na verdade, embora parecesse que ele estava se segurando e até mesmo avançando sobre a Rainha Real, Sun-Li estava realmente lutando para salvar sua vida a cada segundo. Essa mulher era muito estranha. Havia algo de errado com a sombra dela. Não o tipo de mal angustiante e não natural que ele sentira antes no reino dos sonhos, mas um tipo de mal muito mundano que, no entanto, o confundiu. Era como se houvesse uma ligeira desconexão entre como a sombra se movia e como a mulher que a lançava se movia. Mais do que isso, embora Sun-Li observasse cuidadosamente os movimentos e o jogo de pés de Queen Bey para prever seus próximos ataques e reagir a eles, a cada vez, ele estava se enganando um pouco. Mesmo que ele perdesse a espada por 1 centímetro, já era o suficiente para atrapalhar toda a cadência da luta e permitir que seu inimigo contornasse suas defesas. Como ela está fazendo isso? Ele tinha que encontrar a resposta muito em breve, porque cada segundo que passava poderia levar à sua perda. Sun-Li tentou desviar de um impulso de entrada, mas errou por alguns milímetros mais uma vez. Como resultado, o rápido estoque deslizou pela lâmina da Soul Serpente e o picou no peito, enviando um tremor por todo o seu corpo. O manto do submundo protegeu, mas Sun-Li não se deixou enganar. Queen Bey estava apenas medindo-o, aprendendo seus padrões assim como ele estava aprendendo os dela. Quando ela alcançasse um nível de compreensão suficiente, o próximo ataque perfuraria seu pescoço em vez de ricochetear em sua armadura. Como inferno! Cerrando os dentes, ele repentinamente mudou seu estilo, convocando a técnica dominadora de dar do Clamarana e aplicando ao Odachi. Ele já estava perdendo para o esguio estoque em velocidade, então transformar a Soul Serpente em uma grande massa pesada não foi a melhor escolha. Então, Sun-Li apenas fez ajustes no estilo de batalha na hora. Mas assim que ele mudou para outro estilo, Queen Bey fez o mesmo, de repente transformando sua técnica em uma completamente nova. Droga! Eles continuaram a lutar, movendo-se rapidamente pela arena enquanto suas espadas se chocavam. Sun-Li ainda estava em desvantagem, que só crescia cada vez mais com o passar dos segundos. Ambos os lutadores eram proficientes em vários estilos e podiam mudar de um para o outro quase instantaneamente, o que tornava o duelo especialmente emocionante. A plateia estava ficando louca. Sun-Li estava enlouquecendo também, mas por uma razão completamente diferente. Pense. Enfrentar um inimigo como esse era uma oportunidade de ouro para aprimorar sua compreensão da dança das sombras. Mas para fazer isso, ele primeiro tinha que entender o que exatamente Queen Bey estava fazendo. Por que sua sombra estava se comportando de maneira tão estranha? Porque ele sempre se enganava ao julgar o posicionamento preciso de seus ataques. Em determinado momento, Sun-Li quase escorregou nas malditas pétalas de rosa que cobriam a arena e mal conseguiu manter o equilíbrio, desviando da ponta do estoque no último segundo. Maldições! Malditas coisas! De quem foi a brilhante ideia de encher a maldita arena de lixo? Na verdade, foi um milagre que nenhum dos dois duelistas já tivesse sofrido com essa pisada traiçoeira. Um milagre. Espera. Um milagre. Esquivando-se de outro ataque letal, ele mudou de técnica equilibrada para a defesa e olhou para os pés de Queen Bey novamente. Do começo ao fim, ela não foi incomodada pelas pétalas de rosa uma única vez. E agora que ele prestou atenção nisso, seus olhos se arregalaram. Apóstrofo. Estou vendo coisas. Não, ele não era. Seu gracioso oponente não apenas evitou perder o equilíbrio nas pétalas escorregadias, mas nenhum deles também foi esmagado sob suas botas blindadas. Era quase como se ela estivesse sempre pairando alguns milímetros acima do solo sem realmente tocá-lo. Não, quase não. Era exatamente isso que estava acontecendo. Uma diferença tão pequena era muito difícil de notar,
mas explicava porque o ângulo de como a sombra de Queen Bey atingiu o chão estava ligeiramente errado e porque Sun-Yi estava sempre jogando mal seus ataques um pouquinho. Alguns milímetros era uma quantidade muito minúscula, mas em uma batalha tão precisa e calculada como a deles, fazia uma enorme diferença. Inferno! Ele estava certo. Só havia uma maneira de descobrir. Sun-Yi continuou lutando por alguns segundos, pensando cuidadosamente. Ele não corrigiu seu erro, sabendo que revelar sua nova compreensão da habilidade de aspecto da abelha rainha. Se fosse uma habilidade, seria um movimento errado. Em vez disso, ele teve que construir uma armadilha e terminar a luta com ela. Mas prender alguém tão habilidoso e talentoso quanto seu oponente atual não foi fácil. Na verdade, enganar alguém que tinha clareza era uma tarefa muito difícil. Felizmente, Sun-Yi também era um lutador habilidoso. Mas melhor ainda, ele era um enganador ainda mais talentoso. Então, ele continuou fingindo e preparando sua emboscada, enquanto absorvia avidamente a técnica de seu inimigo. Agora que conhecia o segredo, podia vê-lo com muito mais clareza. Em algum momento do duelo, Mongrel parecia finalmente cometer um erro. Ele mais uma vez jogou mal a intenção de Queen Bey e jogou sua lâmina muito baixo, permitindo que o estoque deslizasse acima dela e disparasse em direção à sua garganta. No entanto, nunca atingiu sua marca. Em vez de perfurar o pescoço de Mongrel, a lâmina fina simplesmente deixou um corte profundo em sua pele. Porque no último momento, o espadachim demoníaco moveu-se levemente para a esquerda e quase instantaneamente avançou. O Odachi escuro sibilou ao cortar o ar, e a figura em armadura preta passou pela mulher graciosa em armadura leve, parando alguns passos atrás dela. Sentindo uma dor pungente irradiando da ferida rasa em seu pescoço, Sun-Yi suspirou e abaixou a serpente da alma. Atrás dele, Queen Bey balançou levemente e então caiu em uma torrente de faíscas brancas. Por alguns segundos, o magnífico pátio ficou em silêncio. E então, ficou cheio de aplausos, ensurdecedores da multidão. Sun-Yi olhou para os espectadores comemorando, respirando pesadamente. Eu realmente fiz isso. Eu ganhei. Como se para responder ao seu pensamento, a voz do Dresscap anunciou: Challenger Queen Bey foi eliminada. Glória ao vencedor. O campeão do Dream Tournament anual é. No entanto, a voz agradável foi abafada pelo canto da multidão. Mongrel. 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 Capítulo 545. Vitorioso. Vitorioso. Sun-Yi balançou ligeiramente e empurrou a Soul Serpente no chão, apoiando-se nela para se apoiar. Sua respiração era difícil e irregular. A ferida em seu pescoço já havia desaparecido, mas gotas de sangue carmesim permaneciam na superfície de ônix de sua temível armadura. Ao seu redor, a multidão enlouquecia. Mestiço. Mongrel. Mongrel. A luta contra a nobre rainha não tinha sido tão selvagem e sangrenta como algumas de suas anteriores, mas tinha sido incomparavelmente mais difícil. Mesmo que cada um dos lutadores tenha conseguido acertar apenas um golpe, a tensão mental e o esforço físico que o duelo exigiu deles foi nada menos que tremendo. Enfrentar um verdadeiro mestre de batalha foi uma prova difícil. Sun-Yi estava completamente esgotado. Mas mais do que isso, ele também estava amargo e cheio de fúria. Condenação. Quase consegui. Sem dar atenção à multidão, ele fechou os olhos e tentou se concentrar na sensação de dissipação que sentira durante os últimos segundos da intensa batalha contra o invicto campeão do Dresscap. Durante sua luta, depois de compreender o segredo da indescritível rainha, ele chegou perto de fazer uma descoberta em seu domínio da dança das sombras. Estava tão perto que Sun-Yi quase podia vê-lo. Mas no final, ele não conseguiu dar o último passo. Havia um obstáculo invisível em seu caminho que o empurrava para trás, um obstáculo que ele não sabia como superar. Ainda faltava algo. Todos os estilos que ele havia absorvido criaram uma base vasta e sólida, mas não era suficiente. A essa altura, ele sabia que o problema não era quantidade. Ele já havia feito o trabalho de base. Então o que? O que ele precisava fazer para concluir este estágio da dança das sombras? Encontrar um elemento unificador. Enfrentar oponentes ainda mais formidáveis. Sun-Yi não sabia, o que o deixou extremamente frustrado. No entanto, ele não teve tempo para saborear sua frustração ou considerar o assunto mais profundo, porque uma voz trovejante de repente abafou o rugido da multidão. Na tribuna central,
O santo do Dranscape havia se levantado de seu assento e agora olhava para baixo com um sorriso brilhante, já no meio de um discurso animado. Certo. Eu ganhei. Estou prestes a receber minha recompensa. Sun-Yi sorriu por trás da máscara e endireitou-se, erguendo o Odachi e colocando-o de volta no ombro. A recompensa. Não foi por isso que ele entrou no torneio em primeiro lugar. E agora, finalmente chegou a hora de colher. O santo estava falando sem parar, enchendo Sun-Yi de elogios. Glória. Maravilhoso. Dever do desperto. Verdadeiro guerreiro. Bravura. Coragem. Futuro da humanidade. Deuses, você pode simplesmente ir direto ao ponto. Sun-Yi não se importava com toda aquela bobagem, ele só queria receber seu prêmio e sumir. No entanto, ele teve que ficar no meio da arena como o espantalho mais temível do mundo e suportar a enxurrada interminável de palavras floreadas voando da boca do grande e eloquente santo. Por um tempo. Esse cara. Mulher? Essa pessoa gosta muito do som da voz, hein? Pelo menos deu a ele uma chance de se recuperar. Depois de algo que pareceu uma eternidade, o santo finalmente terminou seu longo discurso e gesticulou para o representante do valor. Recompense pessoalmente o vencedor. Enquanto a multidão aplaudia, a jovem de armadura negra levantou-se e aproximou-se do parapeito da tribuna. Então, sorriu para o público e olhou para Sun-Yi. De repente, ele sentiu um pequeno arrepio percorrer sua espinha. A jovem sorria de maneira amigável, mas seus olhos eram tão frios quanto a mais afiada das espadas. Eles também eram de uma cor estranha e vibrante, vermelho brilhante, o mesmo que seus lábios carnudos e capa vermelha. Com sua pele de alabastro e cabelos negros, ela parecia ao mesmo tempo linda e assustadora, como uma lâmina letal. A pressão que ela exercia podia ser sentida mesmo de onde Sun-Yi estava. Apóstrofo. Um mestre. A jovem falou, sua voz rouca, alcançando facilmente toda a arena. Parecia bastante amigável, bem como estranhamente familiar, por algum motivo. Eu sou Morgan Ascenso do clã Valor. Parabéns, guerreiro. Ah, que duelo esplêndido foi. Você realmente é um vencedor digno. Sun-Yi olhou para ela por um momento, então abaixou a cabeça ligeiramente, expressando seu respeito. Bem, fingindo. Sorrindo em resposta, Morgan Valor continuou. E você é verdadeiramente digno de empunhar uma memória forjada pelos ferreiros do grande clã Valor. Na verdade, sua notável habilidade me trouxe tanta alegria que decidi presenteá-lo com um de meus armamentos pessoais. Já que a coisa que Sun-Yi esperava que acontecesse realmente aconteceu. Morgan acendido parecia estar de muito bom humor. O que quer que um mestre de um dos grandes clãs tivesse em seu arsenal, certamente seria bom. A jovem esperou que os aplausos entusiasmados da multidão se acalmassem e olhou para ele com um sorriso curioso. Diga-me, o que você deseja receber? Uma arma. Sim, uma arma seria ótimo. Sun-Yi começou a sorrir, mas então, de repente, seus olhos se arregalaram. Besteira. E antes que ele pudesse pensar em uma mentira astuta, o defeito forçou uma resposta de sua boca. Não. Merda, merda, merda. Maldição. Morgan Valor inclinou um pouco a cabeça. Uma armadura, então? Ou talvez um feitiço poderoso? Sim. Sim. Ambos seriam bons. Sun-Yi cerrou os dentes, mas o resultado foi inevitável. Ele não teve escolha a não ser responder com uma voz oca, nenhum. A jovem riu. Sério? Talvez você queira receber um eco, então? Oh, não. Mongrel permaneceu em silêncio por alguns segundos, e então respondeu, eu não. Sun-Yi estava prestes a derramar lágrimas de sangue. Como tudo deu tão errado, tão rápido. Mestre Morgan estudou um pouco, depois se apoiou no parapeito e perguntou com voz divertida, sério? O que você quer, então? Sun-Yi entrou em pânico. Ele obviamente queria receber uma das recompensas que ela mencionou. Mas foi justamente por isso que a máscara de Yaver não permitiu que ele o dissesse. Ele se esforçou para salvar a situação e tirar pelo menos alguma coisa desse desastre. De repente, uma ideia maluca surgiu em sua mente. E então, na frente de incontáveis milhares de pessoas, Mongrel disse algo chocante. Você, Morgan Ascendido. Eu quero duelar com você.